Olá, meu aluno, tudo bem com você? Nós estamos aqui para mais uma aula de revisão, agora a aula de revisão de número 4, a nossa quarta aula, o nosso quinto encontro. Nós tivemos 3 aulas, uma prova e depois a nossa quarta aula. E na nossa quarta aula nós falamos sobre o funcionamento da igreja. Muita atenção, matéria importantíssima, matéria de concílio. E quando é matéria de concílio, você precisa ficar de olho, porque você deseja pastorear, você está terminando o seminário, daqui a pouco você estará sendo submetido à prova da ordem. Funcionamento da igreja. Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós vimos na nossa aula de número 4 foi que dentro do funcionamento da igreja nós temos o ministério cristão. Lá no Pacto e Comunhão, na página 40, nós vimos um pouquinho sobre o ministério cristão e nós vimos que dentro do ministério cristão há o sacerdócio do crente. Pessoal, nós não vivemos mais o Velho Testamento, Nós vivemos agora o tempo da graça. No Velho Testamento, um sacerdote orava por nós. Um sumo sacerdote ia até Deus interceder por nós, falar em nosso nome, falar em nosso nome com o Senhor, mas isso não acontece mais. O que acontece agora é que nós temos acesso direto ao Senhor. A garganta está arranhando, pessoal, porque eu acabei de gravar a correção da prova, Então acho que eu forcei muito a garganta aqui. Pessoal, então agora a gente tem acesso direto ao Senhor, mas a gente vai entender que o sacerdócio do crente, o ministério cristão, ele não é apenas na igreja. Ele é para com a igreja, o crente. Ele serve a Deus na igreja. E aí ele coopera com a igreja, ele ajuda a igreja, ele trabalha, ele desempenha ministérios. Mas o sacerdócio do crente vai também para casa. Porque o crente ele é um sacerdote na igreja, mas ele é um sacerdote em casa. Não adianta o cara ser um bom crente e ter uma família toda bagunçada. Diferente daquilo que Cristo espera de uma família cristã. Ele deverá, então, em casa, ser um servo exemplar de Deus. Ele deverá viver, praticar tudo aquilo que a Bíblia ensinou. Na igreja, o seu sacerdócio de crente, ele vai implicar em entender que todos são iguais perante Deus. Ele vai implicar em ele entender que ele tem dons que devem ser colocados à disposição do reino do Senhor. Em casa, ele vai entender que a família é a menina dos olhos de Deus. A família está até acima do seu ministério, a família está acima do seu relacionamento com a igreja. Então ele vai ter que zelar muito e de forma cristã para com a sua família. Os casais vão precisar desempenhar, partilhar ambições semelhantes, É a questão do jugo desigual. O crente deve evitar se unir a um jugo desigual. Talvez você se converteu, você já era casado com uma não crente ou casada com um não crente, mas se você é cristão, você precisa se atentar à questão do jugo desigual, A gente vai ver que em relação ao sacerdócio no lar também, a igreja tem um papel. A gente aprendeu que a igreja ela deve preparar meninos e meninas para a vida familiar. E aí eu até lembrei vocês que antigamente, nós ainda temos, mas antigamente isso era mais atuante, tínhamos as mensageiras do rei e os mensageiros do rei. As mensageiras do rei aprendiam a fazer coisas que envolviam a vida familiar. O quê? Fazer comida, arrumar uma roupa. E os embaixadores também aprendiam a fazer uma extensão, ligar uma lâmpada, a se virar, fazer uma gambiarra dentro de casa. Gambiarra é coisa de marido, Mas brincadeiras à parte, pessoal,
é uma verdade. Quando você fala disso hoje, as pessoas olham e falam, nossa, que pensamento retrógrado, que absurdo. Não tem nada de absurdo, não. O mundo tem os seus princípios, nós temos os nossos princípios. A igreja deve investir no menino e na menina, para que eles sejam bons maridos e boas esposas. E pela palavra de Deus, cada um tem sim um papel familiar. Os papéis do marido não são os mesmos da esposa. E os papéis da esposa não são os mesmos do marido. E às vezes, quando a esposa chega ali na família, ela não sabe fazer nada, não sabe cozinhar, não sabe cuidar da casa, não sabe administrar a casa, né, que é o que a Bíblia diz. E o marido é um banana, né? Acabou o gás, ele não sabe nem trocar o gás. Olha só, presta atenção, a família vai acabar. E a igreja ela precisa se preocupar com isso novamente, né? O sacerdócio do crente, né, o ministério cristão, ele está na igreja, em servir a igreja, mas ele está em casa, em servir a família, né? E servir da melhor maneira possível com a Bíblia nas mãos. O ministério cristão, o sacerdócio do crente, ele passa pela igreja, ele passa pela família, mas ele passa também pelo mundo, porque o cristão, ele é um cidadão. E ele deve entender que no mundo ele deve ser um exemplo de testemunho, um exemplo de fé, um exemplo de moralidade, principalmente, não é? Porque a nossa atuação no mundo tem que chamar atenção. O mundo deve olhar para o crente, para o sacerdote cristão e dizer assim, olha, esse cara é diferente. Ele não é como os demais. Ele se comporta de uma forma diferente, não é? Ou seja, no mundo, o crente ele deve escolher obedecer a Deus e não os padrões mundanos. Beleza, pessoal? Assim foi a nossa primeira parte da nossa aula, o Ministério Cristão, matéria de concílio, mas é tão tranquilo, né? Bem fácil, bem simples, uma coisa lógica. O Ministério Cristão passa pela igreja, passa pela família, passa pela sociedade. Sou cristão na igreja, na família e na sociedade. Guarda isso. Isso é muito importante. Cuidado com isso. Viva isso acima de tudo. Adiantamos um pouquinho, chegamos aí na segunda parte da aula, vimos a disciplina eclesiástica, né, lá na página 43, 44 e 45 do Manual da Igreja do Obreiro. Vimos que a igreja ela pratica disciplina, pessoal. E disciplina não é necessariamente aquilo que as pessoas pensam. A gente pensa em disciplina em palmatória, né? Bater na mão da criança, dar umas reguadas, dar umas chineladas. Passa por isso, mas disciplina não é isso. A palavra disciplina significa ensinar, instruir. Tanto que na faculdade, no seminário, você tem disciplinas, matérias, conhecimentos. Uma disciplina é um conhecimento. E a igreja ela tem a função de disciplinar, uma função disciplinadora. Quais são as disciplinas de uma igreja que ela desempenha? Matéria de concílio. Vai cair no seu concílio. A igreja ela desempenha a disciplina formativa. É o que isso? O que isso é? O que isso significa, né, disciplina formativa? É a disciplina de púlpito, é a pregação, é a disciplina de escola dominical, são aulas, é a disciplina de um congresso, são estudos, exortações. Antigamente a gente tinha a chamada união de treinamento, né, que preparava aí o crente na doutrina, é isso mesmo, na doutrina, na palavra, né? É um tipo de disciplina formativa. Temos a disciplina corretiva. E aí a gente viu que a disciplina corretiva, ela está lá na página 44 do Manual da Igreja do Obreiro, ela não é uma inquisição. Quando um crente erra, ele deve ser disciplinado pela igreja. A igreja tem maneiras de fazer isso. Às vezes o pastor vai lá, conversa com o irmão, mas às vezes é um caso de repercussão geral, um caso grande, a igreja pode até nomear uma comissão, né? Vamos supor que é um casal que está passando por dificuldade, um adultério, e temos ali os diáconos, então se nomeia os diáconos como comissão para aconselhar aquela família, para trabalhar aquele casal, para ver se dá para superar esse problema. Então comissões são bem usuais, né, na disciplina corretiva. A disciplina corretiva é uma puxadinha de orelha, né? A gente vê Paulo fazendo isso em diversos momentos, né? A gente vê
em Gálatas 6, versículo 1, né? Um exemplo disso daí. Pessoal, há muitos pecados que devem ser corrigidos. Alguns não parecem que causarão grande dano, no entanto, causam um grande embaraço na obra do Senhor. Então, realmente, a igreja ela não deve ser relapsa. Às vezes ela está vendo ali problemas acontecendo, né? Ela tem que corrigir. Eu me lembro que uma vez eu estava visitando uma igreja no litoral, uma igreja na praia, e o pastor ele desempenhou aqui a disciplina corretiva. Por quê? A igreja era em frente à praia, em Angra dos Reis. E as irmãs estavam indo de biquíni. Claro que não estavam indo para o culto, né, pessoal? Mas estavam indo com roupas bem decotadas, com biquíni aparecendo, porque a EBD acabava e elas iam direto para a praia. E o pastor, ó, deu aquela chamada na educação, com amor. O que a gente tem que ter cuidado aqui na disciplina corretiva, pessoal, é que não se torne uma inquisição, uma perseguição. A gente tem uma coisa no direito que a gente chama de direito penal do inimigo. O que que é? É você eleger uma pessoa como inimigo, persegui-la a fim de destruí-la. Crente não faz isso não, tá? Crente não faz isso. A gente tenta salvar a pessoa, né? Eu dei um exemplo em aula de uma menina que engravidou, o pai dela botou ela para fora de casa, e muitas igrejas fariam o quê? Excluiriam a pessoa. Será que é para isso? Será que é motivo para isso, né? Será que esse pecado foi tão grave assim, ao ponto de você cortar do rol de membros uma vida? Uma determinada igreja foi atrás do pai dessa menina, convenceu ele a recebê-la, ele não era crente, a recebê-la de volta em casa. A igreja fez um enxoval para a menina, arrumou o quarto para o bebê, né, porque o marido fugiu, né? O que aconteceu em resumo? A menina continuou bem na igreja e a igreja ganhou o pai se converteu com aquela atitude bacana da igreja. Na disciplina corretiva, algumas coisas podem ser feitas. Por exemplo, como eu falei aqui, uma pessoa engravidou ali enquanto estava namorando, né? Você não excluiu a pessoa, mas você tirou os ministérios temporariamente até que ela seja tratada por uma comissão, né? Até que ela possa ali demonstrar mesmo correção, arrependimento, né? Conserto diante do Senhor. Disciplina corretiva ela é mais leve, mas temos a disciplina cirúrgica, né? Aí, pessoal, é a mais pesada de todas e a igreja não pode deixar de praticar. Às vezes a gente tem pena, às vezes a gente fica, né, poxa, com peso no coração e tem que ficar mesmo, que é a exclusão do rol de membros. Mas há casos que só podem ser tratados assim. Para quê? Para preservar o nome da igreja. Imagina aí um membro da igreja que está vivendo uma prática que é completamente anticristã, ele se tornou um traficante, ou ele está vivendo em práticas contrárias à palavra de Deus, como a homossexualidade, né? Ele está vivendo lá um homem contra um homem, uma mulher contra mulher. Você vai, você orienta, você tenta fazer a disciplina formativa, você tenta fazer a disciplina corretiva, nenhuma funciona. A pessoa está ali, ó, intransigente no pecado, continua traficando, continua, né, vivendo naquele pecado contrário à palavra. Você exclui. Para quê? Para preservar o nome de Cristo. Tá joia, pessoal? Preservar o nome da igreja, né? Lembrando que a disciplina cirúrgica, ela é baseada no pacto assumido, no contrato social assumido lá atrás. Ninguém é obrigado a ser crente, ninguém é obrigado a se filiar a uma denominação. Mas quando eu me filio, eu abro mão de algumas coisas. E agora eu estou dizendo assim, eu vou viver conforme a filosofia dessa denominação. Eu vou viver conforme a filosofia bíblica, os princípios bíblicos. E se eu escolho, depois de assumido esse compromisso, não viver mais assim, então eu sou desligado. Tá bom, pessoal? Essas foram as disciplinas eclesiásticas. Chegamos, por fim, na aula, as ordenanças cristãs. Importantíssimo no concílio também. Está lá na página 38 do Manual da Igreja. Vamos lá? Só um pouquinho aí, pessoal. Página 38, onde a gente falou um pouquinho das ordenanças cristãs. A Igreja Batista ela só tem duas ordenanças, né? Ela tem
a ordenança do batismo e ela tem a ordenança da ceia. O batismo ele é administrado apenas a crentes, né? Nós vimos que a palavra de Deus lá em Atos, no capítulo 8, no versículo 12, diz que é batizado aquele que crê. Então, só crente que a gente batiza. A gente evita batizar neófito, o cara que acabou de se converter. O batismo bíblico batista, a gente entende por batismo bíblico apenas o batismo por imersão. Se vier um crente de outra denominação que batiza por aspersão, por água na cabeça ou por efusão, uma baldada de água, né? A gente vai submeter a pessoa ao batismo novamente. Por quê? Por questões bíblicas, pessoal. É óbvio que Jesus batizou por imersão. O texto diz que ele desceu a muitas águas. Ele não ia descer a muitas águas para molhar a cabeça, pelo amor de Deus. A palavra baptizo significa mergulhar. O simbolismo do batismo, morte para o mundo, vida nova para Cristo. Enfim, há muita discussão sobre os batismos feitos dentro de casa, e aí eu expliquei para você que toda casa tinha um mikvah. Né? O mikvah ele era uma cisterna para as práticas de purificação judaicas. Toda casa tinha. Não há absurdo nenhum em alguém batizar por imersão dentro de casa. Enfim, né? Os batismos bíblicos visíveis que chamam a nossa atenção aconteceram por imersão. E a denominação, nós cremos que apenas esse é o batismo bíblico. Não batizamos bebê, não batizamos criança, porque só batizamos quem crê, quem tem consciência daquilo que está fazendo. E vimos aí então também, né, o simbolismo do batismo. Morte para o mundo, vida nova para Cristo, um morto deita, alguém ressurreto se levanta. Beleza, pessoal? Vimos aí um outro mandamento, que é a ceia do Senhor. Né? A ceia ela é um memorial. Pessoal, uma outra coisa em relação ao batismo. O batismo não salva. Eu dei o exemplo para vocês de denominações como a Paz e Vida, né? Uma denominação do pastor João Ribe Pagliarim, pregadores do telhado. Né? Mas o pastor João Ribe Pagliarim, ele ministra que batismo salva. É uma doutrina lá da denominação dele. Nós não cremos nisso. O batismo não salva. O batismo é um símbolo, guarda isso, que marca o início da minha vida cristã. A outra ordenança é a ceia, né? A ceia ela é um memorial, ela não confere atos de graça, ela não é uma eucaristia ou um sacramento. Isso é coisa da Igreja Católica, né? A Igreja Católica ela tem suas eucaristias, seus sacramentos, lá são 7, né, que é crisma, primeira comunhão, essas coisas todas. Mas algumas igrejas pentecostais, né, veem aí na ceia algo sobrenatural. Se o cara não ceia, não está em comunhão com o corpo de Cristo, a gente não crê nisso, pessoal. Não crê nisso. Você vê algumas denominações como a Assembleia de Deus que leva a ceia na casa da pessoa, porque se ela não ceiar, ela não está em comunhão com o corpo. A gente não crê nisso, tá bom? Está havendo uma mutação denominacional onde muitos pastores têm levado a ceia na casa das pessoas, mas é por motivo diferente. A pessoa está doente, a pessoa está idosa, para ela se sentir amada, para ela se sentir acolhida, para ela não se sentir abandonada, a gente leva. Mas isso vai criar uma bênção sobre ela apenas de se sentir amada, não algo sobrenatural que o céu vai se abrir e vai iluminar a vida dela. Não, isso não. A ceia ela nos lembra a morte de Cristo, né, a sua entrega ao corpo e o sangue. A ceia é composta por esses dois elementos, o pão e o vinho. Eu nem falei tanto na aula, né, mas nós usamos o suco, não o vinho, apenas por uma questão de que a gente não sabe se tem um alcoólatra no nosso meio, para não despertar o alcoolismo, mas há denominações que usam o vinho, problema algum, pelo menos na minha visão, não há problema nenhum com isso, né? Mas se tiver um alcoólatra ali, a pessoa vai ter um problema, né? Porque o alcoólatra, pessoal, essa foi minha monografia no seminário quando eu me formei. O alcoólatra, ele tem o alcoolismo desperto pelo cheiro. Imagina beber. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Se a gente pode usar o suco, por que não usar o suco, né? E vou além. Você vai usar o suco? Usa um suco diet. Você não sabe se tem um diabético na sua igreja, entendeu? Então é isso.
Pessoal, a ceia, a gente não crê nas teorias da transubstanciação e consubstanciação. Isso é um pensamento católico. Os católicos creem que na hóstia, né, quando você põe a hóstia na boca, há a consubstanciação. O que é isso? Cristo está ali presente na hóstia. Quando você engole ela, há a transubstanciação. A hóstia vira o corpo de verdade de Cristo, carne de verdade. O padre bebe lá o vinho, né? Eu aprendi com vocês que é só o padre que bebe o vinho, eu nem sabia disso. Mas quando o padre bebe o vinho, é porque eu já vi missas onde o padre levava a hóstia para alguns irmãos beberem, né? Mas quando o padre ele bebe o vinho, eles creem que o sangue está ali, com substanciação, e ele se torna sangue na boca do sacerdote, transubstanciação. A gente não crê nisso. Inclusive, os católicos, né, em algumas regiões do Nordeste, eu não sei como que é por aqui na área urbana, mas quando cai a hóstia no chão, eles têm um paninho especial, cobre o chão, porque o chão se torna sagrado. A gente não crê dessa maneira. Pão é pão, suco é suco, né, o vinho é vinho. Eles são apenas memoriais. Ceamos para lembrar o que Cristo fez por nós. Agora, para finalizar, batismo marca o início da minha vida cristã. Ceia marca a continuidade da minha vida cristã. São duas ordenanças ligadas uma com a outra. Nós aprendemos, para finalizar, que existem algumas maneiras de celebrar a ceia. Existe a ceia ultra livre, a ceia restrita e a ceia ultra restrita. A ceia ultra livre, eu já vi apenas uma igreja na nossa região praticar, Projeto Vida, né? Não sei se eles ainda praticam, mas qualquer pessoa é convidada a participar da ceia. Seja crente ou não, né? O cara ele pode ser macumbeiro, ele tá lá, vai ser, participa com a gente. A gente não pratica esse tipo de ceia, né? Até porque você já deve ter sentido o peso teológico disso daí. A Bíblia diz que a ceia ela tem o seu aspecto de santidade. Ela diz assim, antes de cear, examine-se a si mesmo para que não recaia sobre você condenação. Então, a ceia é coisa séria. A gente não sai ministrando para quem a gente acha que não tem a vida com Deus. E orienta a não fazerem, né? Mas a ceia ultra livre, qualquer um participa. A ceia livre, qualquer cristão protestante participa, né? Independente de ter sido batizado por imersão ou por aspersão. Aí a gente viu um paradoxo na nossa aula aí, né? A gente não aceita o membro que batizou por aspersão, mas a gente dá a ceia para ele porque o considera irmão em Cristo. É um paradoxo denominacional, não tem como fugir desses paradoxos. Mas na ceia livre, qualquer crente que esteja ali com a gente, de qualquer denominação, pentecostal, tradicional, vai participar. Temos a ceia restrita, onde só batistas vão participar da ceia, ainda que seja da igreja A, da igreja B, mas é batista, vai participar. E a ceia ultra restrita, só batista da denominação local vai participar. Só da Igreja Batista Manancial de Volta Redonda, só da Igreja Batista em Pinheiral, só da Igreja Batista em Ciderlândia, só da Igreja Batista em Monte Cristo, só da Igreja Batista Central de Volta Redonda, né? Se eu não citei a sua, você desculpa, eu não sei a igreja de todo mundo, né? Mas é também bem severa, né? Já foi praticado no passado pelos batistas landmartistas, mas nós não praticamos mais. Qual é o tipo de ceia que a gente pratica hoje, pessoal? Hoje está sendo mais usual a livre. Lá no concílio você pode ter certeza que vão te perguntar qual a ceia que você praticará enquanto pastor da igreja. Se você disser livre, ninguém vai criar problema com você, né? Eu ministro a ceia qualquer crente que esteja lá presente. Se você disser restrita, também não vai te dar problema, mas já não está sendo muito bem visto mais. Eu vou ministrar a ceia só para batista? Por quê, pessoal? Tem um pouco de peso de seita nisso, né? Qual é o requisito que toda seita tem? As seitas dizem que só elas produzem salvação, só elas são as donas da verdade. Esse é o requisito para a gente identificar uma seita. Então a gente passa com o tempo a evitar isso daqui, né? A gente crê que o presbiteriano vai para o céu, que o assembleiano vai para o céu, né? Enfim, as denominações todas aí. Então, a gente pratica em mais usualidade,
a ceia livre, né, que alcança todos os crentes, os nossos irmãos cristãos evangélicos. Tá joia, pessoal? Assim a gente terminou a nossa aula de número 4, e nós nos vemos logo mais então na nossa aula presencial. Beijo no seu coração, até já!